Eu estava conversando agora com uma estudante de jornalismo que está fazendo uma pesquisa sobre as mulheres que migraram do jornalismo, né, e foram para outras áreas, etc. E, e vocês sabem que eu sou jornalista, né? Foi minha primeira graduação. E as perguntas dela me tocaram demais, porque ela perguntou coisas do tipo, por que eu deixei o jornalismo, né? E também a questão das mulheres, se ela acha que o fato de eu ser mulher influenciou, né, nessa minha escolha, entre outras perguntas. E, bom, eu fiquei encorajada de contar para vocês a minha história do jornalismo, na verdade da comunicação social. Eu fiz comunicação social na PUC aqui no Rio e foi bárbaro, foi incrível, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Naquela época, né? Lógico, né? Depois disso, um monte de coisa, mas acho que de forma como ser humano eu me encontrei ali, né? Naquela universidade. Então eu tenho um carinho imenso pela PUC e uma gratidão enorme pelo meu pai poder ter me proporcionado esse encontro. A PUC foi para mim um grande encontro. Um grande encontro. Eu conheci pessoas incríveis e despertou em mim quem eu era, né? Mas desde o início, na época do vestibular, pré-vestibular, isso já faz muito tempo, foi minha primeira graduação, eu sabia que eu queria ser jornalista. E essas perguntas que essa estudante fez para mim, me trouxe de volta a história, porque ela perguntou por que você largou o jornalismo. E na época, claro, o contexto, né, do Brasil era um contexto de crise no jornalismo, Parque Gráficos fechando, na época o Jornal do Brasil, e enfim, eles estavam começando a questão das mídias digitais, mas ainda muito engatinhando. Então não era essa a questão, era uma questão de crise também econômica. E eu decidi por casar também. Eu estava apaixonada, completamente apaixonada, foi meu primeiro casamento. Então a minha resposta para ela foi que eu estava muito mais focada em casar, né, em viver aquela experiência do casamento do que em fazer jornalismo. E também hoje eu tenho uma visão talvez até romântica dessa situação, porque na PUC, eu que vinha de um bairro mais de subúrbio, dentro de uma instituição na Zona Sul do Rio de Janeiro, naquela época, tudo era muito novo para mim, então eu fiquei muito cheia de mim, de questões, e eu consegui ver um mundo que eu não via em casa e com o modo como eu vivia. Então foi uma abertura muito grande e me trouxe então uma sede de fazer um monte de coisas que eu queria fazer. Muitas coisas, eu fiz muitas coisas durante a minha passagem na universidade, tive encontros belíssimos, que depois até se perderam ao longo do tempo pelas escolhas que eu fiz depois. Mas o fato é que talvez eu tenha, hoje eu faço a leitura de que naquele momento que eu terminei a universidade e decidi por casar, eu estava tentando me enquadrar, e em seguida eu fui fazer direito, eu estava tentando me enquadrar de novo na moldura do quadro que eu tinha saído. Vocês entendem? Quando eu fui para a universidade, é como se eu tivesse dado um salto daquela moldura. Eu pulei no mundo, eu me encontrei no mundo. Aquele era meu mundo, era um mundo de arte, de comunicação. Gente, tem uma sombra aqui. Peraí. Ai, melhorou. Era um mundo de arte, de comunicação, de livros, uau, era PUC Rio, né, gente? Hoje ainda é um lugar, um berço maravilhoso de pessoas maravilhosas, né, que saem dali. Então, eu dei esse salto, assim, do quadro, né, da moldura. E talvez por algum motivo que eu até acredito que seja tentar voltar às minhas origens, não sei, não pensei sobre isso, mas de alguma forma ao me casar eu estava voltando, tentando me moldurar de novo, porque eu saí da PUC, finalmente eu estava no mercado e
o mercado não era tão romântico, né? Como eu vou dizer romântico, aos meus olhos de ver como era aquela universidade que fervilhava cultura e bossa e coisa legal. E de repente eu caí no mercado e ao mesmo tempo eu estava apaixonada, então eu fiz essa opção por estudar, por casar. E aí voltar a tentar me enquadrar nessa estrutura de onde eu tinha saltado pro lado. Olha que coisa, né? Essa leitura que eu faço hoje. E em seguida eu fui fazer direito, porque de alguma forma eu me sentia meio ovelha negra da família, porque estava fazendo comunicação social num lugar onde ninguém falava de comunicação social. E de certa forma, de certa forma não, dentro de uma universidade elitista. Então era muito diferente, muito disforme daquilo que eu estava acostumada e parecia que eu estava precisando, tipo, Lu, olha só, esse não é teu lugar, olha isso, como se a gente pudesse ditar um lugar, né? E olha que forma determinista, né? Mas eu só tinha 23 anos. Então eu tava lá, mergulhei no meu determinismo de que era isso, era esse meu contexto. Eu já havia comprado aquele contexto, então eu tinha que entrar naquele contexto e fui fazer direito. Nada contra quem faz direito, veja bem, mas não era minha história. E então contando isso para Camille, para essa estudante, me veio essas coisas de novo. Obrigada, Camille, por ter me dado essa oportunidade. E eu decidi fazer esse vídeo porque foi uma lição para mim esse saltar da moldura e depois emoldurar-se. E eu não quero mais essa moldura, né? E eu escolhi sair do mercado depois, já não trabalhava mais como advogada. Uma outra coisa que eu também pensei na questão da crise, né? A crise do mercado na época, né, do jornalismo, então eu não conseguia entrar no mercado como eu gostaria, como eu desejava, e também não tive encontros bacanas na TV onde eu estava, e nem tenho lembranças maravilhosas da minha época do rádio, que a gente trabalhava em rádio, mas logo depois eu fui pra TV e não foi bacana também os encontros, mas tudo é como a gente vê, né? Porque você vê, eu estava falando isso para Camille sobre a crise na época. Eu me coloquei dentro dessa estrutura de que o jornalismo estava em crise, então que eu não consegui nada, então eu ia fazer direito e me emoldurei, né? Vou fazer direito e vou me emoldurar. Mas e hoje eu estava conversando com ela sobre isso, que olha só como é que eu vejo a crise de forma diferente. Ela perguntou se outras pessoas da minha área, onde eu estou hoje, né? E nem sei onde eu estou hoje aqui falando para vocês, né? Trabalhando como coach, mas falando para o mundo o que eu penso e tentando ajudar pessoas da forma como eu me ajudei. Eu vejo a crise hoje de uma outra forma, porque eu falei, cara, eu não sei se na minha área tem muitas pessoas que eram jornalistas. O que eu posso dizer é que muita gente mudou, não foi meu caso, eu não mudei de carreira por causa da crise, mas muita gente optou por uma nova carreira por conta da crise, e tem gente fazendo coisas assim incríveis, tem gente se descobrindo de novo, tem gente se redescobrindo, tem gente que passou a cozinhar e virou um puta chefe. Tem gente que voltou a fazer um jornalismo de uma forma transversal daquilo que esperava, usando as mídias. Olha, e aí eu te digo, né? Tudo é maturidade, né, não, gente? Porque naquela época, aos 22 anos, e eu não tinha maturidade, que hoje tem uma turminha de 22 anos bacanas, né? Que pensa já diferente, já tem atitude. Eu não tinha era meu mesmo. Eu via na verdade, aquela crise como uma grande oportunidade para eu voltar a ser quem eu achava que eu deveria ser, para não ser a ovelha negra que ninguém nunca me disse que eu era. Que coisa, né? É isso que eu tenho para falar sobre essa história. Eu achei legal. Quis falar isso com vocês, porque isso toca fundo em mim e eu acho que a lição que fica nesse vídeo, se é que esse vídeo tem que ter uma lição, não se deixe encaixar, se desencaixe, né? Não se deixe
mergulhe em você, né? Seja lá que moldura que você queira colocar, que ela seja sua, com a sua marca, com o seu jeito. É isso. Até o próximo vídeo.